nome é Danúbia, sou moderadora dessa live agora, nesse momento. Agradecer ao convite da Unimontes, no nome da Sibili, em especial, que esteve aí comigo no último ano mais intensamente, né, aí, trabalhando na Unimontes e no Hospital Universitário, e dizer dessa felicidade de estar aqui nesse momento discutindo um assunto tão importante no contexto atual de saúde pública, que vem trazer os elementos nossos da saúde sexual e reprodutiva, com a representação aí tão marcante do nosso professor Cristiano. Queria agradecer ao professor Cristiano por ter aceito o convite e ter preparado todo esse material para a gente compartilhar com vocês a partir de agora. Eu vou fazer uma breve apresentação do professor Cristiano. O professor Cristiano, ele é doutorando em enfermagem pela Unifesp, possui mestrado pelo programa de pós-graduação em enfermagem pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Ele atua como especialista em enfermagem obstétrica e também possui a especialização em urgência e emergência, ambas pela Faculdade FUNORTE. Hoje ele está com a gente na Unimontes como professor de educação superior e no curso de enfermagem, não só na Unimontes, mas na faculdade também da FUNORTE. Professor Cristiano, é um prazer, então, estar com você. Eu queria deixar você aí livre para fazer a sua apresentação. No momento que você desejar, eu inicio a projeção. E agradecer a todos que estão aqui nesse momento com a gente, né, participando dessa possibilidade que a gente tem hoje, mesmo à distância, de discutir assuntos tão importantes como o assunto que o professor Cristiano vai trazer para nós agora. Seja bem-vindo, muito obrigada mais uma vez. Obrigado, professora Danúbia, obrigado à residência em enfermagem obstétrica pelo convite, né? Assuntos muito importantes para a gente estar debatendo, para a gente estar discutindo em tempo de pandemia, em tempo de repressão, de destruição de direitos, né, que a gente está observando. Então, é muito preocupante essa situação e a gente precisa ver que a mulher, que é extremamente vulnerável, principalmente algumas mulheres mais vulneráveis ainda, então a gente tem que ficar muito vigilante no que está acontecendo para que a gente não perca direitos, né, e depois de direitos perdidos para serem reconquistados, vão dar muito trabalho novamente, né. Então, você pode abrir a apresentação para a gente vai discutir um pouquinho, tem coisas que eu preciso ler, porque são conceituais, né, e a gente precisa depois discutir um pouquinho. Ok, eu vou iniciar a apresentação, professor. Tá joia. E você me sinaliza se ela está em modo tela cheia. Apresentação. Ok. Você está conseguindo ver a apresentação? Está abrindo. Aí, agora só falta colocar no modo apresentação. Isso, ótimo. Ok. Estou te enxergando também, professora. Qualquer coisa eu te falo também. Ok, professor. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite mais uma vez. E antes de começar, eu queria fazer, claro, uma homenagem, né? Às enfermeiras que estão na ponta, lá na frente, as enfermeiras de todo o Brasil, claro, né, de Minas Gerais. E a gente está vivendo aqui em Montes Claros um momento preocupante, que é o aumento do número de casos, já ultrapassando a barreira dos 1.200 casos de Covid, com mais de 20 mortes, então a gente está vivendo um momento preocupante, né? Mas a gente vê uma Secretaria de Saúde muito atuante, e isso que é muito importante, e enfermeiras à frente. Então, queria prestar uma homenagem às enfermeiras da maternidade do Hospital Universitário, Verônica, Fabiana, Joelle, Luciana, Clara, Sibili, Iane, Daiane, e o que está um pouquinho fora é Alex, que é um rapaz, mas que também está sempre junto da maternidade, da enfermagem obstétrica, e todas as técnicas de enfermagem, que eu acho que a gente trabalha em equipe, e a equipe do HU tem todo o diferencial, que consegue trabalhar realmente em equipe. Então, meu abraço, minha solidariedade nesse momento tão difícil, onde já começam a chegar as primeiras gestantes com Covid. Então, muito obrigado a essas mulheres, sempre fantásticas. Então, vamos começar. A gente está aqui para falar um pouquinho, né, de direitos sexuais e reprodutivos na pandemia, né, então a gente vai debater um pouquinho. Pode passar, professor, por favor.
Isso. Então, a gente vem, né, só para contextualizar, para a gente não perder muito tempo com essa parte, o direito sexual e reprodutivo vem de longa data, é uma luta constante, né, pelos direitos, faz parte dos direitos humanos, a gente tem que estar muito atento a isso, assim como saneamento básico, educação, direitos sexuais e reprodutivos são direitos humanos também, principalmente em relação às mulheres que foram sempre privadas desses direitos, né, principalmente pela falta de informação, né, porque eu acho que quando você informa, você dá poder, as mulheres sabem cobrar, como é que elas vão cobrar algo que elas não conhecem? Então, esse é, acho que o principal papel nosso em relação à atenção primária, principalmente, é dar informação, é fornecer informação. Então, você vem em vários momentos, né, onde os direitos humanos, né, em 1948, você tem a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e a partir daí, vários eventos internacionais, conferências, vão solidificando, vão garantindo esses direitos, vão reafirmando esses direitos. Então, em 1993, você tem a Conferência Mundial de Direitos Humanos em Viena, que já começa, principalmente a partir da Conferência do Cairo, onde os direitos sexuais e reprodutivos vêm à tona como um direito fundamental, como um direito humano, onde as mulheres são privadas, principalmente desses direitos. E em 1995, também, a Conferência Mundial sobre a Saúde da Mulher, sobre a mulher em Beijing, aí ratifica e reforça os direitos sexuais e reprodutivos, principalmente no tocante à mulher. Pode passar? No Brasil, né, o marco legal que a gente vê em relação aos direitos humanos foi através da Constituição de 1988, que assegurou o direito aos cidadãos brasileiros. E aí, tem a partir daí, em 2005, o lançamento das Políticas Nacionais de Direitos Sexuais e Reprodutivos, que até então era muito desarticulado, não tinha um marco regulatório, não tinha uma forma de o que era esses direitos sexuais e reprodutivos, e a partir de 2005 ele toma corpo, né? Primeiro, em relação à saúde sexual. O que é saúde sexual? Né? O que é direito reprodutivo? Em 2010, você tem um manual, né, que é lançado, o caderno, onde fala sobre direitos sexuais e reprodutivos, e aí a gente tem um norte, né, o que se deve seguir, o que se deve falar em relação aos direitos sexuais e reprodutivos. Próximo. Então, a Política Nacional de Direitos Humanos e Direitos Reprodutivos apresenta o seguinte diretriz de acordo, né, com o caderno do Ministério de 2010. Ampliar a oferta de métodos anticoncepcionais, incentiva a implementação de atividades educativas em educação sexual e saúde reprodutiva, capacitação dos profissionais da atenção básica, que é essencial no fortalecimento e na divulgação dessas informações sobre quais são os direitos sexuais e reprodutivos em relação à saúde reprodutiva e saúde sexual. E a mulher, né, geralmente, é a mulher que mais procura atenção básica, é a mulher que tem esse vínculo muito maior, muitas vezes, com a atenção básica, que o foco muito, né, na mulher, claro, que a participação masculina nesse processo é fundamental, né? Muitas vezes a mulher conhece e sabe, mas o parceiro acaba sendo um entrave, uma barreira a acesso a esses direitos. Então, a participação da mulher na atenção básica, juntamente com seu parceiro, ou o homem sozinho, ou a mulher sozinha, também ajuda bastante. Ampliação do acesso, né, isso é muito importante, principalmente agora na época de pandemia. Se a gente for pensar agora, que aqui em Montes Claros, que eu posso falar, né, praticamente toda a atenção básica está voltada à atenção em relação à pandemia, o que está acontecendo com o planejamento reprodutivo? Como que ele está acontecendo? Como que está sendo as consultas de enfermagem para dar continuidade ao planejamento reprodutivo, né? Não está tendo perdas, essa mulher está conseguindo pegar todos os métodos que foram ofertados, como está sendo a acessibilidade, será que direitos não estão sendo essas mulheres não têm direito a esses métodos, como que isso está acontecendo? Então, é o que a gente tem muito que refletir agora. Implantação e implementação de redes integradas para atenção às pessoas em situação de violência doméstica e sexual, isso é muito grave agora, né? A gente observou que agora a violência sexual, a violência doméstica, nesse período de pandemia, aumentou muito,
né? E toda agora assistência voltada para a Covid, como que está essa assistência em relação à violência doméstica, sexual? O direito das mulheres estão sendo preservados? Ela mantém o mesmo acesso às ações de prevenção? Como que está essa situação? Então, a gente tem que estar muito atento. Então, a gente tem um papel fundamental no sentido de conhecer essas conquistas legais e políticas e aproximá-las de sua realidade, desde o planejamento até a prática de atenção à saúde. Então, a gente tem que estar muito atento para o nosso papel nesse momento de pandemia para manter na manutenção desses direitos sexuais e reprodutivos, que as pessoas estão usando como desculpa porque essas mulheres não tenham acesso ao planejamento, à consulta direcionada à saúde reprodutiva. Próximo, professor. Danúbia? Próximo. Oi, professor. Pode ir, deu uma travadinha. Isso, posso passar? Pode, por favor. Então, direitos sexuais e reprodutivos são direitos sexuais. O direito de viver a sexualidade, além de viver a sexualidade, falar sobre isso. É conversar sobre isso nas reuniões, na atenção primária, né? Informar a mulher em relação à sua sexualidade. A professora Varglânia deu uma aula excelente, uma palestra excelente agora, né? Conhecer, a mulher se conhecer, se amar, conhecer seu corpo, o corpo da mulher conversa com ela, isso é muito importante, e a atenção primária é um momento primordial. Então, em função da pandemia, a gente está vendo que isso está ficando um pouquinho para trás, está deixado de lado em função da pandemia, mas a gente precisa achar caminhos, né, para que esse serviço continue acontecendo, porque senão já existe uma previsão, eu vou falar mais tarde, de um número muito grande de gravidez durante o período de pandemia, gravidez não planejada, por causa da falta, a dificuldade do acesso aos serviços, então a gente vai ver isso mais para frente. Então, direitos sexuais é o direito de viver a sexualidade com prazer, sem culpa, né, sem medo, sem coerção, o mais importante, independente do gênero, estado civil, idade ou condição física. Então, é um direito, né, um direito sexual bem abrangente, né, fala de todos os aspectos da vida da mulher, e isso é muito importante. Próximo, pode passar? Então, direitos sexuais. Vão viver e experimentar livremente a sexualidade sem violência, discriminação e imposição, com total respeito pelo corpo do parceiro e da parceira, expressar livremente sua orientação sexual, escolher o parceiro sexual, praticar o sexo seguro para a prevenção da gravidez indesejada e infecção sexualmente transmissível. Outro problema que a gente vai, né, os serviços que fornecem essa assistência, o centro de aconselhamento e testagem, também está voltado para a pandemia. Como que está ficando essa assistência, a continuidade dessa assistência, as crianças com sífilis congênita, né, que tem que ter um acompanhamento, né, de acordo com o calendário, como que essa assistência está acontecendo. Então, a gente está vendo nada tem resposta muito certa, a gente está vivendo momentos que a gente nunca viveu, então a gente precisa pensar junto, né, da melhor forma de continuidade dessa assistência. Ter relação sexual independente da reprodução, isso é muito importante. Escolher se quer ou não quer ter relação sexual, principalmente as mulheres casadas, isso é um tabu, né? A mulher parece que tem que estar sempre disponível para a relação sexual, e não é dessa maneira, ela precisa ser respeitada na sua vontade e nos seus direitos. Acessar os serviços que garantam privacidade, sigilo e um atendimento de qualidade e sem discriminação. Próximo, por favor. Então, os direitos sexuais são vinculados aos direitos reprodutivos, que se relacionam ao direito básico de toda pessoa em exercer sua sexualidade e reprodução livre de discriminação, imposição e violência, né? E a gente tem observado que a violência aumentou no período de pandemia contra a mulher, nesse período de isolamento social, onde a convivência ficou muito maior. As escolhas individuais sobre a sexualidade e reprodução devem ser realizadas em plena liberdade e acesso aos serviços de qualidade, de saúde de qualidade, né? Então, a gente fica falando muito de direito. O direito, muitas vezes, não tem um serviço para oferecer, né? Então, a gente entra um contrassenso. Direito é direito. Então, o Estado tem que garantir o direito dessas mulheres a acesso
aos direitos sexuais e reprodutivos. É fundamental a gente ter isso em mente. Próximo. Né? Um conceito, é bom a gente trabalhar um conceito, isso está no caderno, né, de 2006, então é muito importante a gente trabalhar com esse conceito de saúde sexual, né, sair só dessa, quando falar de saúde sexual, só de reprodução, vai muito além disso, né, habilidade de homens e mulheres para desfrutar e expressar sua sexualidade sem riscos de doenças sexualmente transmissíveis, de gestação não desejadas e livres de imposições, violência e discriminação. A saúde sexual possibilita experimentar uma vida sexual informada, agradável e segura, baseada na autoestima. A professora Waglaner falou muito bem sobre isso, né? A mulher se amar, isso é o fundamental de qualquer ação. Né? Quando a gente fala do empoderamento individual, eu fico muito medo de falar essa palavra empoderamento, né? Mas assim, dar informação para a mulher, mostrar o leque de opções que ela tem dentro da saúde sexual, daquilo que ela não conhece, daquilo que ela precisa conhecer seu corpo, experimentar seu corpo, isso é muito importante, então ainda é pouco falado. Eu, como professor de saúde da mulher, ainda me vejo lá na atenção primária, focando só na saúde reprodutiva, só nos métodos, né? A falta de liberdade que a gente tem que construir com essa mulher, né? Para que a gente escuta um pouquinho de saúde sexual. Eu acho que saúde reprodutiva faz parte, mas primeiro a mulher tem que saber sobre saúde sexual. Daí, para a saúde reprodutiva, a coisa fica mais fácil de compreensão e de lidar com as dúvidas dessas mulheres. Então, a gente precisa trabalhar isso na atenção primária com nossos alunos, desconstruir muita coisa que a gente aprendeu durante a academia e construir uma nova concepção de trabalhar saúde sexual e reprodutiva. A saúde sexual valoriza a vida, as relações pessoais, a expressão de identidade própria de cada pessoa. Então, é um conceito extremamente abrangente, né, que vai muito além da reprodução. Próximo, professor. Isso. Isso aqui eu vou falar só rapidamente, né? Saúde sexual e reprodutiva na atenção básica, eu acho que é onde a gente tem mais contato com a mulher, onde o serviço precisa estar melhor estruturado, né? Hoje a gente vê uma sobrecarga, principalmente no profissional da enfermagem, que muitas vezes falta tempo para trabalhar de forma correta, em relação à saúde reprodutiva. O profissional da enfermagem, claro que não é obrigação somente do profissional da enfermagem, mas ele está extremamente sobrecarregado, né? Então, a gente precisa rever a nossa atuação para que a gente realmente forneça saúde sexual e reprodutiva de qualidade na atenção básica, né? Pode ir para a fase. Próximo. Então, quais são as recomendações, principalmente em relação à atenção iniciativa, né? Querer começar, esse é o mais importante, né? Para abordar esse tema, é querer fazer, não tem outra forma. Qual é o contexto? Quem é essa mulher? A atenção primária hoje é o mais indicado. Sabe onde essa mulher mora, sabe as condições sociais, sabe as condições de relação com o parceiro e com a sociedade. Então, entender o contexto, principalmente cultural e religioso daquele casal ou daquela mulher que procura esse serviço de atenção. Então, contextualizar a mulher é muito importante, onde é que ela está inserida para ver o que eu posso fazer, o que ela vai ter condições de ter acesso. Informar é o mais importante de tudo, né? Muitas vezes o que a gente precisa é informar as pessoas que ela tem direitos, né? Muitas vezes a gente fica falando só de métodos e ela nem conhece seus direitos básicos. Eu vou para a maternidade, eu tenho direito a acompanhante. Ela nem sabe, muitas mulheres ainda não sabem disso, né? A mulher lá ficou mandando eu fazer força para ganhar neném. Ela sabe que isso não pode ser feito, que isso é um direito dela. Então, a gente precisa informar essas mulheres, principalmente, né? A partir do momento que acesso a tratamentos, né? Muitas vezes todo o contexto sexual, da saúde sexual e reprodutiva tá em desequilíbrio em função de uma IST que ela nem tem conhecimento. Então, a gente precisa fornecer tratamento para essa mulher, informações. Ouvir, que é o mais importante, né? Parar de falar um pouco, né? E ouvir essa mulher, ouvir as demandas dessa mulher, isso é muito importante. Contribuir, né, na promoção do autocuidado, que isso é muito importante. Nós temos nosso papel, mas a mulher também, conhecendo o seu corpo, escutando o seu corpo, ele sinaliza que algo está errado, né? Então a gente precisa ouvir, contribuir
para que essa mulher tenha uma vida sexual saudável. E acolher, né? Realizar o acolhimento, a escuta qualificada, né? Você tem que estar muito bem preparado para desfazer mitos, tabus que vão aparecer, e aquilo que a mulher aprendeu com a mãe, com a avó, aí chega eu, cristiano, querendo falar que está tudo errado, que aquilo não pode ser. A gente tem que conhecer onde essa mulher está inserida, né, seu contexto social e cultural, para que a gente vença esses mitos e derrube esses tabus com mais facilidade, sem imposição, né, apenas facilitando o acesso à informação. Próximo, por favor. Então, em relação, continuando, né, nossa fala, que seja livre, né, esse é o que a gente busca, que a gente conviva com mulheres empoderadas, livres para escolher, mulheres que não tenham vergonha do seu corpo, de todas as formas, as magras, as gordas, as altas, as baixas, a preta periférica, todas têm acesso à liberdade, todas são livres, todas possuem autonomia, e todas, como já virou, né, um clichê, meu corpo, minhas regras. Então, ela que tem, a gente tem que fornecer informação para que ela conquiste essa autonomia tão desejada, né? Que a gente derrube mitos, tabus, que impede que essa mulher viva a sua sexualidade e tenha sua saúde sexual garantida. Próximo. Aqui é só um exemplo, né, de como que todo mundo tenta controlar o corpo feminino. Todo mundo tenta ditar regras sobre o corpo feminino. Então, isso acontece em todo mundo, o mercado, né? Como que o mercado tem um papel no controle da reprodução, para falar que a mulher não pode ganhar, não está na hora de ganhar neném, e aí ela tem que submeter a empresas com rigor, né, para não engravidar. Se ela engravidar, ela vai ser mandada embora da empresa. Então, assim, como que isso vem acontecendo no mundo em várias situações. Aí tem um exemplo, na Apple e o Facebook anunciaram que estão oferecendo congelamento de óvulos para que seus funcionários, como uma política de incentivo à carreira e planejamento familiar, onde a coisa está chegando, né? Uma empresa que fornece que as mulheres congelem seus ovos para que ela mantenha a sua produtividade, que ela não se afaste do emprego, que ela não tenha direito à licença maternidade, né, em função do mercado. Então a gente tem que estar muito atento. Ai, que bonitinho, que lindo da Apple, do Facebook. Cuidado com as intenções que estão por trás disso. A gente tem que estar muito atento, né? O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, exige que toda mulher turca deve ter pelo menos 3 filhos para dar apoio à nação. Olha que o Estado interferindo nas relações pessoais, nas relações entre mulher e homem. Dar apoio na nação significa homens para lutar na guerra, homens para pegar em armas, né? Isso que é a intenção de governos ditatoriais, né? O cuidado que a gente tem que ter com isso. Na Índia, pelo menos 14 mulheres morrem depois de uma laparoscopia em campo de esterilização, né? É uma esterilização em massa em função do controle de natalidade e expõe a mulher a riscos, né, inerentes da cirurgia. Só um último aqui. Depois do sequestro de 276 meninas de idade escolar, o grupo islâmico Boko Haram anuncia que elas serão forçadas a se converter ao Islã, casarem e ter filhos, né? Então, a mulher sempre em situações extremamente vulneráveis em função de controle do mercado, intervenção do Estado, né? Grupos radicais, ditatoriais, violentos, né? Que estupram, que obrigam essas mulheres a casarem, a ter filho, a mudar de religião, para fornecer soldados para a guerra. Então, a gente tem que estar muito atento a intervenções de todas as formas no corpo feminino. Próximo. Pode passar, professora, que eu já falei sobre isso, é só para a gente, né? Não tem problema. Ok. Então, a gente tem que a gente não pode, de forma alguma, achar que tudo vai funcionar com todas as mulheres da mesma maneira, né? Então, jamais a gente pode uniformizar isso, né? A gente tem que ter um pensamento mais crítico. O que eu falei para aquela mulher não vai servir para outra, porque o contexto social, o contexto cultural e religioso dela é outro. Então, a gente não acha que essas políticas vindas de cima para baixo vai funcionar, não.
né, porque eu conheço onde a minha mulher está inserida, eu conheço a realidade dela, então a gente tem que estar muito cuidado com essas políticas que tudo trata de tudo de forma muito uniformizada, a sociedade é extremamente heterogênea, então a gente tem que ter muito cuidado. O que funciona não há... Muitas vezes eu tenho acadêmicos que a gente trabalha numa equipe de saúde da família e trabalha na outra. A gente vai tentar fazer a mesma coisa que a gente fez na outra equipe, não dá nada certo, porque é outra mulher, é outro contexto de vida, então a gente tem que estar muito cuidado com essas políticas que vêm de forma, né, de cima para baixo, a gente acha que vai funcionar. Próximo, professor. Né, em especial, os direitos humanos entram em múltiplas tensões com vários regimes governamentais, que a gente acabou de falar baseado em leis, regras religiosas e costumes e jurisdições tradicionais, ordens simbólicas e baseadas nas morais da comunidade. Eles precisam levar em conta o significado de feminino e masculino, sexualidade, não é o mesmo, diferentes em culturas, claro, né? Cada um vive essa sexualidade de forma diferente, e a gente tem que estar muito atento a isso quando a gente vai trabalhar com direitos sexuais e reprodutivos. Próximo, professor. Pode passar, também nós já abordamos isso. Isso. Então, né, continuando, acesso à saúde sexual e reprodutiva no contexto da pandemia, né, o que está acontecendo, o que a gente tem que ficar mais atento. Não tem resposta pronta, né, muitas vezes os protocolos estão mudando de acordo com a evolução da pandemia e com a pesquisa científica. Muitas vezes hoje a gente adota uma recomendação, amanhã sai um estudo, né, um estudo confiável, e aí a gente tem que mudar essas recomendações, tem que se adequar a essa nova norma que foi passada. Muitos serviços que têm uma realidade completamente diversa, e é o serviço que vai se organizar para melhor recepcionar essa mulher, né? Muitas vezes é muito, muito padronizado e o serviço não consegue daquela forma que está, a gente precisa se adequar para não ferir os direitos da mulher na assistência, principalmente no ciclo gravídico, puerperal, a gente tem que estar muito atento a isso. Próximo. Então, em relação à pandemia de Covid-19, declarada em 11 de março, né, de 2020, gerou uma crise global, a gente presenciou isso. Eu tive a experiência, né, que em janeiro eu estava lá na Europa, e aí começou o burburinho, né, de uma doença que estava aparecendo na China, e aí começou a espalhar para a Europa, e eu pensei, gente, isso nunca vai chegar aqui no Brasil, né, não há mais, né, eles vão conseguir controlar. Né, e logo, em março, explodiu de forma global, né, a pandemia em todo o mundo, e as nossas ações, né, a gente está vendo que não foram tomadas a tempo, né, para que tivesse uma redução no número de casos, de morte, a gente está vendo as consequências agora, e como que isso está impactando em relação ao ciclo gravídico puerperal. A população que se encontra em situação de maior vulnerabilidade, entre elas mulheres, só um pouquinho, professor, é isso, em relação às mulheres de baixa renda, que enfrentam dificuldade de acesso ao sistema. Por isso que a gente precisa conhecer nossa usuária, né? A mulher já é vulnerável, aí você vê aquela mulher preta, periférica, com dificuldade de acesso, que não tem, se tiver Covid no período da gestação, não tem como se isolar, né, moram em cômodos que cabem 2 cômodos, que ficam 6 pessoas, né, uma grande quantidade de pessoas, como que ela vai fazer esse isolamento social? Então a gente tem que estar discutindo, né, a vulnerabilidade em relação a essas mulheres. Próximo. Né, segundo a Organização Mundial de Saúde, as unidades que oferecem o serviço de saúde sexual e reprodutiva são consideradas essenciais, né? Então, os serviços não devem ser descontinuados em função da pandemia. A gente tem que achar outros caminhos, outros mecanismos para que esse serviço continue a chegar nessas mulheres. A gente tem que estar pensando em como a gente vai solucionar. Muitos falam, algumas consultas podem ser online, mas será que todas as mulheres vão ter acesso a uma plataforma, tem celular, tem internet, para que a gente possa dar orientações, faça consultas por teleconsultas, né, mesmo teleconsulta de enfermagem naquela mulher de pré-natal de baixo risco, como que a gente vai procurar caminhos, né, para que essa mulher não tenha seus direitos privados. Ações equânimes para assegurar o acesso, reduzir
gravidez não desejada e combater a violência contra a mulher, que a gente está vendo que aumentou de forma muito significativa, né? A gente trabalha num serviço de referência e é uma fala que já se apresenta, o número de violência doméstica, sexual, nesse período de isolamento, né? Então a gente tem que garantir acesso a essas mulheres ao serviço e à justiça, com certeza. Devido à situação de emergência, os serviços precisam ser adequados, reordenamento de fluxos para atender mulheres em todos os seus ciclos de vida, né? Não é a mulher que tem que se adaptar a essa pandemia, não. São os profissionais de saúde, somos nós que temos que nos adaptar para continuar fornecendo essa assistência de qualidade a essas mulheres. Próximo, professor. Projeção, olha, uma projeção, né? Projeções internacionais estimam aproximadamente 47 milhões de mulheres em 114 países de baixa e média renda poderão não ter acesso aos contraceptivos. Então, a gente imagina que a gente vai ter gravidez pós-pandemia, né? O número de gravidez pós-pandemia, né? Que vai sobrecarregar os serviços de saúde, de atenção, né, com um monte de gravidez indesejada. E com isso, ser possível ocorrer mais de 7 milhões de gravidezes não planejadas entre adolescentes e mulheres. Né? Aí, mais uma vez, né, a gravidez na adolescência já é um complicador, e nesse período agora a gente pode ter uma explosão, né, de gravidez por falta de acesso à informação, fake news, informações equivocadas, né, que garantam a continuidade dessa assistência em relação aos direitos sexuais e reprodutivos. Então, a gente tem que estar muito atento. Próximo, professor. Importante, né? Só para a gente lembrar, mesmo em situações emergentes como agora, o coronavírus não é aceitável violar direitos fundamentais das mulheres, né? O que eu já vinha falado. Porque está tendo a pandemia, a gente vai deixar de cumprir um monte de coisa porque é pandemia. Não, então são direitos essenciais, básicos, a gente pode procurar outras formas, outros caminhos, mas esses direitos têm que ser mantidos, né? Os serviços devem estar organizados para a situação, né? A mulher que tem que se adequar à pandemia, não. Como que a gente vai atender essa mulher, a gestante contaminada, a gestante sintomática, o que a gente vai fazer em relação ao acompanhante, ao bebê, né? As visitas, como é que vai ser o fluxo, são os protocolos institucionais que vão garantir que esses direitos não sejam garantidos. Então, a gente, só para lembrar, existe um princípio muito importante, chama princípio de Siracusa, que é muito importante, que ele dispõe de limitações e revogação do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Quando é que esses direitos podem ser revogados? Quando é que esses direitos não podem ser garantidos? Então, assim, em caso de limitação ou revogação de direito, deve haver base legal para que isso seja feito, né? Além de base legal, evidência científica, né? Não é só uma ordem que seja baixada ou uma recomendação que a gente não tenha que ver a base legal disso e as evidências científicas disso. De repente, a gente está tomando uma ação que não tem efeito nenhum na prevenção da Covid, tira direito das mulheres, né? E a gente tem que estar atento. Necessidade extrema, né? A gente só pode retirar direitos duramente conquistados quando a necessidade é extrema, né? E pouquíssimas situações isso pode acontecer. Base de evidência científica, né? Eu estou privando aquela mulher de algum direito. Tem alguma base científica para aquilo? Né? Isso vai realmente repercutir de forma positiva na assistência? Vai diminuir o risco da mulher e do recém-nascido? Então, a gente tem que estar discutindo isso sempre. Duração super limitada, né? Isso não pode durar eternamente. A gente pode voltar um pouquinho, mas imediatamente, na primeira oportunidade, esse direito tem que ser restabelecido para assistência à mulher. Respeito à dignidade humana, possibilidade constante de revisão, né? Se aquilo não está tendo efeito, não tem base científica, por que manter aquela restrição? A gente tem que estar muito atento. Proporcionalidade de alcance do seu objetivo e ainda não ser arbitrária e nem discriminatória. Então, a gente tem que estar muito atento a esses princípios de Siracusa. Próximo, professor. Né? Então, a gente tem várias barreiras, né? Barreiras de acesso nesse momento. A interrupção do atendimento das mulheres por falta de profissionais, porque muitos estão sendo desviados para a atenção da Covid e essas mulheres estão ficando desassistidas, né? Os profissionais estão se contaminando, estão ficando doentes, estão sendo afastados do trabalho, claro,
né? E aí a gente vai ter um estrangulamento, um caos, né? A gente já está vendo profissionais exaustos. Antes era só medo de contaminação, né? Né, foi fornecido o EPI em algumas situações, o profissional se sente mais seguro, claro, para trabalhar, mas estão exaustos. Então a população tem que ter consciência disso. Os profissionais vão ficar exaustos, e aí vai aumentar o número do absenteísmo, e a gente não vai conseguir fornecer assistência, principalmente os profissionais da enfermagem. Então a gente tem que estar muito, quando a gente pede isolamento social, é porque nossos profissionais estão chegando no limite, né? E aí todo mundo não vai ter acesso a esses direitos, não só a mulher. Todas as pessoas vão ser privadas desse acesso. Falta de profissional médico para atuar em serviços de saúde nas áreas de adensamento populacional em vulnerabilidade, aí a pandemia chegando nas periferias, né? Então a gente vai ter muito mais problema. Medidas de distanciamento social por parte da população e outras medidas de isolamento que possam vir a ser indicadas ou determinadas. Então a gente vai ver que essas medidas podem restringir algumas mulheres ao acesso à assistência. Próximo, professor. Então, a gente vai ver algumas ações que a gente tem, não é que um profissional ou outro profissional está cometendo. São ações que a gente precisa ficar vigilante, né? É um momento que a gente tem que estar atento, porque pode usar a pandemia, a urgência, o medo de contaminação para retirar esse direito dessas mulheres. Então, a gente tem que estar muito vigilante para o que está acontecendo na assistência direta a essa mulher. Então, ações e omissões no trabalho de parto e a configuração de violência obstétrica como violação dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres. Então, a gente tem que estar muito atento à violência obstétrica nesse momento de pandemia. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Omissão dos esclarecimentos e diagnóstico, né? Achar que a gente tem que diminuir as informações, esclarecimento, tudo tem que ser muito urgente, e a gente está ferindo direitos básicos dessas mulheres. Omissão dos profissionais no momento de informação dos direitos das gestantes. Alguns direitos não podem ser subtraídos, né? A gente tem que ver a melhor condição para garantir segurança à mulher, ao recém-nascido, à família, ao parceiro ou parceira, mas sem retirar direitos. É nós que temos que procurar caminhos para manter esses direitos. Direitos do acompanhante, a gente sabe que a mulher tem direito ao acompanhante, claro, com toda a ressalva, com fornecimento de EPI mínimo, né, que essas mulheres, que esses acompanhantes não possam ser do grupo de risco, por exemplo, aí não tem nenhuma justificativa, colocar um acompanhante com hipertensão, diabetes controlado para acompanhar a gestante. Aí então estou colocando várias pessoas em risco, inclusive o próprio acompanhante, né? Restringir visitas, muitas vezes a gente pode restringir as visitas dessa mulher em um momento pontual, né? Favorecer a alta em tempo adequado, né? A gente sabe que o parto normal, até em 24 horas, você pode estar dando alta, se ela não tem nenhum risco. Então, a gente está atento a essas ações. Reduzir o número de pessoas no parto, talvez a gente, no parto de baixo risco, né? Talvez a gente não precise manter a mesma equipe dentro do quarto, a gente consiga reduzir, sem reduzir a qualidade, né, o número de pessoas dentro do quarto. O acompanhante não ficar circulando, saindo, né, a gente pode, né, garantir isso também. Então, são algumas coisas que a gente tem que ficar vigilante. Procedimento de forma feitos necessários, sem conhecimento da gestante, no caso a episiotomia, né, já não é, né, se não pode ser uma recomendação de rotineira, não tem evidência científica, né? E aí, em função da pandemia, para acelerar o trabalho de parto, justifica-se fazer a episiotomia. A gente tem que estar muito vigilante em relação a isso. Usar a ocitocina sem consentimento da paciente, em função de acelerar, de agilizar, em função da pandemia, né? A gente tem que estar atento a isso. Manobras de Cristelé sem comentários, né? Violência verbal, psicológica, né? Usar o mote da pandemia para ser grosseiro, desagradável, com a gestante nesse momento tão importante, a gente está muito a nos policiar, né, em relação a isso. Todos estão com medo, todos estão assustados, mas a gente tem que ter muito cuidado com isso. Contato pela pele com o recém-nascido, ver qual é o protocolo da instituição, o que ele está falando, quais são as últimas recomendações da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde, claro, para a gente ver em que caso é contraindicado, se não é contraindicado, o que a gente pode fazer para minimizar esse afastamento. Então a gente tem que estar muito atento. O racismo contra a mulher negra atrasa e dificulta o acompanhamento da gravidez. Então, né, é um direito violado da mulher periférica, preta, né, que já tem todas as dificuldades de acesso a um serviço de qualidade. Nesse período de pandemia,
isso está se acentuando, então a gente tem que estar extremamente vigilante. Escolher a posição do parto não é porque a gente está em pandemia que mudar a posição do parto, né, verticalizar, deixar o parto horizontal, isso vai agilizar, tem que ser deitado em função da pandemia, isso não se justifica, e mesmo assim, garantir mais do que nunca a privacidade dessa mulher, né, em função da pandemia, a gente desrespeitar esses direitos sexuais e reprodutivos. Próximo, professor. E aí a gente tem algumas ações, professora, para falar o tempo aí, caso a gente, né, esteja ultrapassando. Não, nós estamos aqui eu estou monitorando o chat, nós começamos às 10h40, a gente tinha pensado aí numa exposição de 40 minutos, você consegue concluir em mais 10, professor? Eu acho que sim, professor, eu acho que dá o tempo certinho. Tá, para a gente dar a oportunidade de fazer uma discussão ampliada, né, aí com os participantes. Obrigado, professor. Então, a gente tem que estar atento agora mais do que nunca aos manuais, aos protocolos de assistência, né? Então, no serviço de saúde em geral e, portanto, também na atenção pré-natal e maternidade, deve ser instituída uma triagem de sintomas respiratórios e fatores de risco. Então, a gestante que apresenta síndrome gripal deverão ter seus procedimentos eletivos, consultas e exames de rotina, adiados em 14 dias, quando necessário, serem atendidos em local isolado os demais pacientes. São os cuidados básicos, não deve descontinuar de forma alguma a assistência, apenas seguir as recomendações, né, se ela apresenta uma síndrome gripal, claro, eu não vou colocar essa mulher numa recepção, sem máscara, em contato com muita gente, né, então a gente tem que seguir os mesmos cuidados. Todas as demais gestantes assintomáticas ou sem síndrome gripal deve ter seu atendimento preservado, né? Então, a gente pode buscar uma forma de atender essa gestante sem nenhum assintomático, sem nenhum sintoma de gripal, para que a gente mantenha o atendimento dessa gestante. Não é justificativo da pandemia a mulher ficar sem assistência ao pré-natal, né? Então, para ela continuar abaixo do risco, ela precisa dessa assistência. Né? De repente, a gente, um baixo risco, a gente, em função da pandemia, deixa de atender, se transforma num alto risco que a gente nem percebe que a gente descontinuou a assistência dessa mulher. Né? Desse modo, recomenda a continuidade de ações do cuidado pré-natal de todas as gestantes assintomáticas, resguardando o zelo com a prevenção de aglomerações, com as melhores práticas de higiene, com rastreamento e isolamento domiciliar de casos suspeitos de síndrome gripal. Entendendo, né, todas as dificuldades da mulher mais vulnerável em relação a manter isolamento, aos cuidados. Hoje a gente vê situações que as pessoas não têm água para lavar as mãos, né? Como que a gente vai lidar com essas situações? Então, a gente não pode fazer uniformizar a nossa assistência, a gente tem que individualizar, contextualizar a assistência à gestante na pandemia. Próximo, professor. Então, aqui, a gente, né, não vou ler, a gente tem esse fluxograma de manejo de gestantes, parturientes e puérperas durante a pandemia por Covid-19, né? Então, você tem várias situações onde informa o que deve ser feito em relação à gestante, a parturiente e puérpera. Basta, né? Hoje, esses fluxogramas, hoje a gente está usando muito da Fiocruz, né? Ele já tem várias recomendações que a gente está utilizando, está seguindo. Isso aqui pode mudar a todo momento em função das pesquisas, em função dos estudos, né? Aquilo que que funcionava não está funcionando mais, a gente tem que tomar outras medidas, então basta, né, todo mundo tem acesso a esses fluxogramas hoje. Próximo, professor. Então, aí para a gente, né, foi até menos, né, para a gente finalizar um pouquinho nosso bate-papo, né? Isso não é aula, é só um bate-papo, passar informações, né, para todos que estão nos assistindo. A gente precisa de aliados na manutenção desses direitos, de vigiar, né, onde esses direitos estão sendo desrespeitados, né, a gente ser fiscais mesmo, né, principalmente na assistência ao pré-natal, na assistência hospitalar, onde é que a gente pode contribuir para que esses direitos sejam preservados, né, onde é que a gente pode adaptar o serviço, onde é que a gente pode mudar o serviço para garantir que esses direitos sejam respeitados. Então, o direito ao planejamento reprodutivo, todas as mulheres devem ter acesso aos métodos contraceptivos, ao planejamento reprodutivo, principalmente nesse período de pandemia, ele é fundamental, senão a gente vai ter que lidar no pós-pandemia um número gigantesco de gravidezes
não desejadas, de gravidez durante, né, na adolescência, que a gente vai ter uma demanda muito maior e muito mais trabalho depois. Então, a gente, de forma alguma, a gente tem que procurar mecanismo de manter, né? Aí eu uso pílula, vai estar em pandemia, essa mulher não vai ter acesso mais à pílula, não justifica, né? Tem que ser contínua, ela não pode interromper o uso da pílula, então a gente tem que procurar mecanismo de continuar mantendo, né, os insumos, a assistência no planejamento reprodutivo. Uso de tecnologia para assistência à saúde sexual e reprodutiva. Em período de isolamento social, os serviços podem usar de tecnologia como meio de disseminação de informações e até consultas de atendimento com mulheres por telemedicina, teleenfermagem, né, que a gente pode também ter nossa teleenfermagem sem problema nenhum, gestão de baixo risco, a gente cria um caminho online, né, de acesso, ela pode ter acesso, muitas não vão ter, por isso tem que ser bem diferenciado e bem pontual, né, achar que todas vão ter acesso a isso, que não vão, mas é um caminho, é uma possibilidade. Né? Acesso à informação e educação em saúde. Os serviços devem se organizar de modo a ofertar informações sobre os métodos disponíveis, possíveis formas de acesso. Então, são profissionais nós que temos que pensar pela mulher agora, nós que temos que propor soluções, né, caminhos diferentes para não ferir os direitos sexuais e reprodutivos. Próximo, acho que esse era o último, professor, só confere. Sim. É isso. Esse era o último, professor, pode voltar à tela, né? Eu vou parar de compartilhar aqui a tua apresentação para que as pessoas possam ver a nossa câmera na discussão. Bom, acho que agora o pessoal está conseguindo nos ver. Professor Cristiano, muito obrigado pela tua fala nesse momento de tantas dificuldades que nós enfrentamos, não só enquanto profissionais de saúde, mas como cidadãos, né? Eu sempre marco o território de que nós temos que guardar a mulher sempre das diferentes perdas de direito que essa mulher tem ao longo do caminho, né? Nós estamos falando de um momento particular, mas eu vou fazer uma síntese de alguns aspectos que foram importantes na tua fala, enquanto o pessoal tem a possibilidade aí de fazer os seus questionamentos via YouTube, se vocês quiserem já colocar as perguntas. Agradecer a todos os elogios que já foram feitos aí, ao nome do professor Cristiano e ao meu nome também. E dizer desse prazer nosso, realmente repetir essa fala, né, sobre o prazer de estar aqui discutindo isso. A tua fala, professor, ela é muito provocativa em alguns aspectos que são importantes, e o primeiro deles que eu queria levantar aqui é sobre a individualização do cuidado. Exatamente. Nós não podemos massificar nenhuma assistência, né? E nesse momento da pandemia, uma coisa que eu sempre repito nos espaços onde eu estou discutindo os aspectos da Covid-19 e dessa possibilidade que a gente tem de perda de direitos, os outros problemas, eles não deixaram de existir. Né? Nós continuamos a ter gravidez na adolescência, nós continuamos a ter perdas embrionárias, nós continuamos a ter mulheres violentadas, continuamos a ter situações de exposição e de agressividade ainda mais maciça desse corpo feminino. Né? Então, eu tenho assustado com algumas questões, né? Não que elas não existam em momentos fora da pandemia, pelo contrário, talvez elas estejam violadas pela maquinaria que a gente tem, tanto desse machismo excessivo, né, desse consumo excessivo do corpo feminino, né, dessa desapropriação da mulher que é de direito. Né, e a gente vê isso todos os dias, né? Essa desapropriação do corpo feminino do sujeito que é de direito, que é a mulher. Então, quando a gente vê situações que eu estou na assistência, a gente vê as marcas das agressões chegando cada vez mais próximas e mais comuns, né? Os arroxeados no corpo, né, os arranhões, as marcas de dentes, né, o tanto que nós tivemos o aumento da notificação da violência, né, e isso tem chegado aos nossos consultórios todos os dias, né, seja num pronto atendimento, seja na estratégia de saúde da família. E isso marcou muito forte a tua fala, né,
o compromisso que a gente tem com a individualização do cuidado. Eu queria fazer, primeiramente, essa menção à tua fala como um dos aspectos mais importantes. Um outro aspecto importante que você levantou muito bem é a qualificação do cuidado. Se você individualiza, você qualifica. E qualificando, você possibilita a expansão dos direitos, né? E aí eu faço uma pergunta provocativa às pessoas que estão aqui nos assistindo. Será que esses direitos foram abolidos agora ou eles nunca chegaram a existir? Ou as dificuldades que nós tivemos para conquistá-los, no estalo de mão, nós estamos permitindo a perda. Porque quando você retira um acompanhante, professor, do cenário de sala de parto, num estalo de dedo, é uma decisão institucional. Muito mas fácil. A reconquista desse direito talvez seja algo muito mais difícil. Sim. Então, nós precisamos de marcar esse território como pessoas profissionais que lutam pela permanência deste direito. E a tua fala, ela traz muito isso. Como e o importante, né, professora, que a gente não possa ser, por mais que a gente reconheça o cansaço dos nossos colegas que estão à frente do serviço, isso é notório, coniventes, né? Sim. Achar que vai diminuir nosso serviço, que vai facilitar nosso serviço, permitir esses direitos sejam tirados, né? Justamente, e assim, talvez, e eu queria que vocês que estão aí com a gente entendessem isso de uma forma muito cuidadosa, nós somos o último anteparo dessa mulher de qualquer evento que vai acontecer com ela. Talvez nós somos o último. Tantos outros já foram furados, né? Tantos outros já se perderam, e nós, enquanto profissionais de saúde, somos o último anteparo dessa mulher. Vamos resolver o problema da humanidade? Lógico que não, mas a gente consegue, às vezes, quantas vezes, professor, eu já falei com a mulher assim, mas por que você delega a ele a escolha do seu método contraceptivo? Por que não é tua escolha? Por que é você tem que pedir autorização ao outro? Né? E aí, mais uma vez, essa questão da perda do direito de decidir sobre seu corpo e sobre si, né? Sobre si, que eu acho que é a violência mais danosa que você pode trazer para o outro, é a perda da sua autonomia, né? E é uma outra fala tua que é bacana a gente marcar esse território, a questão da autonomia, né? Do que a mulher ela pode trazer. E uma coisa que eu queria deixar muito clara aqui para a gente pensar com os graduandos, pós-graduandos, professores que estão nessa live. Os direitos, infelizmente, no nosso Brasil, ainda não são iguais. Você falou aí das periféricas, e aí eu estendo tantas outras, as ribeirinhas, as mulheres em situação de privação de liberdade, as quilombolas, né? Então, o que a gente tem prezado enquanto direito a essas mulheres, né? Eu falei uma vez numa live e fui um pouco não compreendida, mas eu continuo sustentando isso. Essa pandemia, ela trouxe as nossas desigualdades, não as igualdades. As pessoas falaram, mas o vírus está aí para todo mundo, mas numa situação onde você não consegue fazer um isolamento, ele não é igual. Ele não vai ser igual. E aí você colocou muito bem uma casa de 2 cômodos, como que é a gestão disso? E além disso, não é pensar só nisso, essa mulher ela tem que pensar até mesmo na prevenção de uma gravidez que teria que ser pensada no coletivo e que mais uma vez cabe a ela. Então, esses elementos da sua fala, eles são muito fortes para a gente marcar esse território da desigualdade. Exatamente. A pandemia ela veio aí para trazer para nós escancarar essas desigualdades. Nossas fragilidades na assistência, né? A gente acha que estava tudo perfeito e a gente viu que tem falhas que são agravadas pela desigualdade. Justamente. E esse é um outro ponto que eu anotei aqui de importante para a gente trazer nessa discussão final.
Um outro elemento que eu trouxe aqui, que eu queria passar para o pessoal, para a gente começar a refletir, é uma questão que é a invisibilidade de alguns fenômenos, né? E que talvez esse momento da pandemia lhe trouxe a visibilidade de fenômenos que já existem, né? Um dos que você citou aí brilhantemente foi a questão da violência obstétrica. Como que nós vamos gerenciar isso no contexto de mulheres que estão tendo seus direitos cerceados? E a gente tem que pensar. O que a gente vai fazer com essas mulheres, né? A gente tem discussão de coisas que são importantíssimas, né? Dentro da evolução dos direitos sexuais e reprodutivos, inclusive o que você falou nos seus slides sobre alguns serviços que são considerados de baixo risco que estão sendo fechados nesse momento para atender a pandemia. Será que saúde sexual e reprodutiva é serviço de baixo risco? Qual é a exposição que você está fazendo a essa mulher? ISTs estão aí, né? Sim. O abortamento inseguro? Inseguro. Né? E aí? Né? Nós vamos falar com ela assim, olha, tá, depois que passar isso tudo, você volta aqui que eu resolvo sua vida? Não é assim. A vida, ela continua. As pessoas continuam tendo as relações desprotegidas, elas continuam tendo dificuldades do acesso aos métodos mínimos para prevenção, e até mesmo nas decisões que elas querem, né, um desejo até mesmo de não ser mãe, de não ser pai, de não... E aí? O que a gente está trazendo para elas de respostas? Então, são algumas provocações que eu queria que você pudesse só mesmo trazendo uma síntese, né, dos aspectos mais relevantes aqui, se você tiver mais algum para acentuar, para a gente discutir. Concordo, né? Concordo plenamente. Eu acho que a gente tem muitas perguntas, muitas indagações para fazer, a gente tem que procurar agora soluções, né? A gente tem que procurar caminhos para a gente minimizar esses, entre aspas, um estrago que está sendo feito na assistência, né, a descontinuidade que está sendo feito agora, que a gente não está fornecendo, em função da pandemia, que a gente está privando, principalmente as mulheres, de acesso a esse serviço, que a gente, profissional de saúde, junto com o gestor, junto com a gestão, tanto hospitalar, da atenção básica, né, da atenção primária, a gente tem que procurar caminho para minimizar a perda desses direitos, ou impedir, né, a retirada desses direitos. Né, igual você já falou, muitos direitos, se eles forem, né, com essa desculpa, a gente vai ter muita dificuldade, né, de reconquistá-los, né, de provar que eles são fundamentais e existem evidências científicas que eles funcionam, que eles têm um resultado positivo. Então, a gente tem que estar muito atento. E eu queria deixar claro também, né, professora, que eu sou homem, né, esse aqui não é meu local de fala, é meu local de cala que a gente fala, né, é um local que eu nunca vou saber o que é uma violência sexual. Eu nunca vou sentir na pele o que é uma violência sexual, né? Eu nunca vou saber na vida, por mais tecnologia que exista, o que é estar grávida, o que é ter um bebê. Né? Isso não vai passar por mim nunca. Eu posso estar do lado, eu posso apoiar, eu posso lutar junto com as mulheres, sempre, né? Para que esses direitos sejam mantidos, que esses direitos sejam preservados, mas eu nunca vou sentir na pele isso. O meu papel é como professor, né, como pesquisador, é desconstruir isso, né, é estar junto e desconstruir. Então, um papel que eu nunca vou sentir na pele o racismo, nunca. Né, então, eu não posso falar que não existe violência obstétrica. Claro, eu nunca vou estar deitado numa mesa com todo mundo me tocando, com todo mundo me dizendo o que fazer. Né? Então, esse aqui é o local masculino, é o local de cala, você tem que calar e estar junto, ouvir o que as mulheres estão, são elas que sentem, são elas que percebem, são elas que sabem o que está sendo feito com o corpo delas. Né? Então é muito fácil falar que não existe, que violência obstétrica não existe, que racismo não existe. Claro, eu nunca vou passar por isso. E a maioria, né, estou apaixonado pelas enfermeiras obstétricas, né? Eu tenho um referencial da nossa querida Cibele, né? Que eu chego a viajar quando Cibele está prestando assistência a uma mulher no trabalho de parto, né?
outra visão do nascimento, é um respeito com o corpo da mulher, com as vontades, com os desejos daquela mulher. Muitas vezes aquilo foi planejado, um plano de parto, né? E até o plano de parto a gente vê que ele está sendo desobedecido, ninguém está respeitando mais o plano de parto, que já é incipiente em alguns locais, né? Algumas mulheres estarem empoderadas desse plano de parto, e quando elas chegam na maternidade, agora piorou. Né? Se antes já existia uma dificuldade, agora está. Então, assim, minha fala eu estou sempre do lado, ajudando a desconstruir, né, coisas que estão arraigadas durante muito tempo. Inclusive, foi dos questionamentos aqui no YouTube, foi sobre a questão do direito acompanhante, né? Sim. Nesse momento da pandemia, vale ressaltar que é lei, e a lei ela é soberana, tá? Sim, mas decreto, sim. Nós conhecemos, né, alguns serviços que estão, num primeiro momento, aboliram mesmo a presença do acompanhante, né? A gente está falando de Brasil, nós não estamos falando especificamente de um serviço, e que aos poucos foram voltando atrás, né? Permitindo na sala de parto. E assim, olha, gente, é muito forte essa fala. E isso só se voltou a essas decisões por causa do movimento das mulheres, tá? Que não aceitaram a revogação dos seus direitos, que não aceitaram. Mas a gente ainda tem situações, o acompanhante ainda não pode ficar, por exemplo, no alojamento conjunto, um momento tão importante, né, onde ela está ali fragilizada por todo o processo, né, de trabalho de parto, mesmo que seja numa cesariana, né, um processo cirúrgico que demanda um apoio grande, né, dessa mulher no puerpério. E a gente tem visto alguns locais onde, infelizmente, o acompanhante ainda, né, eu acho que precisa de uma reflexão dos gestores, uma reflexão geral, e a continuidade dessa luta, desses movimentos que estão denunciando os fatos, né? Denunciando e correndo atrás, né? Para que sejam revistas algumas decisões, né? E não é só isso, né, pessoal? O contato pele a pele, né? Como que nós vamos estruturar, né, esse, entre aspas, não estou gostando desse termo, mas é o que eles utilizam, um novo normal, né? Será que nós podemos fazer alternativas de tentar higienizar o tórax dessa paciente para que ela receba esse bebê? Eu não sei, o que a gente não pode é parar só no não. Sim. Não se faz mais, não quer mais, porque isso é o que foi feito desde o início da humanidade. A fala isso já era o normal, né? Isso já era o normal. A Wagânia falou uma coisa muito bacana, que ela colocou sobre essa questão dos direitos, que é muito fácil você revogar, né, num estado muito confortável, né, dessa revogação, onde a gente precisa, na verdade, caminhar para a permanência da nossa luta, e não arredar o pé dessa luta, né, continuar marcando o território dessa luta. Eu vou olhar aqui, então, essa questão da acompanhante, se você quiser complementar, mas, né, lembrando que é lei. Sim, não, é o que a gente já tinha falado, né? Não pode, a gente tá atento, se não acompanhando o grupo de risco, aí complica a situação, né? Se ele faz parte do grupo de risco, evitar trocas de circulação, então isso ajuda a manter o acompanhante, para que ele seja orientado em função da pandemia. A gente pode restringir visitas, e isso ajuda na permanência, né, do acompanhante. A gente pode reduzir um pouco as visitas, desde que não comprometa nenhum vínculo dessa mulher com a família, com seu parceiro, a gente tem que estar atento, reduzir o número de pessoas eu acho que é preferível reduzir o número de pessoas na sala de parto e manter o acompanhante. Né? Muitas vezes existe uma rotina tão automática, né, de ter aquele número de pessoas ali dentro daquela sala de parto. Não é melhor tirar um acadêmico, né, que muitas vezes ele vai ter outra oportunidade de assistir um parto, né, estar presente durante um parto, do que retirar o pai? Né? O que é mais viável? Né? Tirar um acadêmico em outro momento, vai ter vários momentos que ele pode estar presente e manter um acompanhante. Então a gente tem que procurar soluções desde que não retire direito dessa gestante.
E a palavra é sempre vigilância, né? Vigilância. Nós, profissionais, serem vigilantes. Há o risco da perda de direitos, ou esses aconteceram, sejamos vigilantes. E outra coisa, o professor Cristiano, que eu queria passar para os nossos graduandos e pós-graduandos e as pessoas, sociedade civil que está aí nos assistindo, nos posicionar enquanto cidadãos. Sim. Nós temos que cada vez mais, e aí eu tenho todo o prazer de falar isso, me desculpem, mas é a minha posição política nesse desgoverno, nesse momento triste que nós estamos vivendo, e aí eu me posiciono porque eu fortemente defendo isso. Então, nós temos que nos posicionar enquanto cidadãos. Eu queria terminar, que a Mari já sinalizou aqui que nosso tempo acabou, ótimo, mas falar da infelicidade que nós tivemos há menos de 2 meses, de após uma portaria que garantia o direito sexual e reprodutivo das enquanto cidadã, que eu marco esse território, e eu faço questão de marcar porque é desse território que eu falo para a garantia dos direitos das mulheres, né? Para a permanência desses direitos ou para a conquista de outros que ainda a gente tem, talvez, um caminho grande a seguir. Queria uma reflexão que a gente tem que deixar final, professora. Nós estamos há mais de 2 meses sem ministro da Saúde. Já é um sinal claro de falta de governança, eles estão perdidos, né? Você ficar numa pandemia sem ministro da Saúde. Já é um sinal grave de que alguma coisa está sem rumo, né? A gente tem que estar muito atento e se posicionar e ser crítico em relação a isso. Eu queria agradecer... Eu só queria ler uma frase aqui que deixaram no chat. Aqui, sim. Nunca se esqueça que basta uma crise política, econômica ou religiosa para que os direitos das mulheres sejam questionados. Exatamente. Então, isso a palavra é vigiar, vigilância. Isso. Direito retirado para ser conquistado vai ser difícil. Pode finalizar a sua fala aí, você me perdoa interromper. Não. Obrigado, professora, pela sua condução, pela sua moderação, suas palavras também complementaram o nosso bate-papo. Isso aqui não é aula, né? É um momento de fazer pensar. Temos que pensar o que está acontecendo, o que a gente pode fazer como profissionais para melhorar a assistência, para continuar a assistência prestada à mulher. Queria agradecer à residência de enfermagem obstétrica pela oportunidade. Estou sempre disponível. Falou que a saúde da mulher, assistência à gestante, estou sempre disponível para lutar, para brigar, para informar sobre qualquer assunto. Então, muito obrigado pela oportunidade. E eu também agradeço mais uma vez, agradeço a todos que estiveram aqui, lembrando que a programação, ela continua. Tem muita coisa bacana aí pela frente, e que vocês tenham aí a possibilidade de acompanhar e estar com a gente em outros momentos. Muito obrigada, professor, saudades, né, desse pessoal do norte de Minas, que eu tô louca pra ir aí, nossa, muita saudade mesmo. Saudade de todas as pessoas, em especial a minha grande amiga, a pessoa que foi a minha preceptora, ela, Cibele, Nájila Cristine, as pessoas que me ensinaram enfermagem obstétrica e que eu tenho um orgulho muito grande de hoje pertencer ao grupo de amigas dessas mulheres, né? Mulheres fortes, guerreiras, mulheres que estão aí. Beijo, Cibele, te amo, você sabe disso. Olha, agradeço a todos, viu? Muito obrigada, meninas. Tchau. E até